Boa noite, estamos mais uma vez reunidos e para nosso culto de adoração, onde podemos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, também ouvir a sua palavra. Vamos começar nesse momento com uma oração e peço que todos possam entrar em atitude de oração para agradecermos e pedirmos pelo decorrer deste culto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvarmos ao Senhor, nos dá a oportunidade de falarmos diretamente com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto que está se iniciando e também, Senhor, porque poderemos, através dele, ouvir a Tua palavra e cultuar o Teu nome. Queremos, Senhor, te pedir pelo decorrer deste culto, pelos louvores que serão entoados aqui e também pela mensagem, que os irmãos que estão em casa possam absorver a mensagem, também louvar ao Senhor com os louvores e engrandecer Teu nome com tudo isso. Queremos, Senhor, te pedir por tudo isso e te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar nesse momento com 2 louvores, começar com Venha Adorar. Vamos continuar com o Meu Prazer. Espírito, liberdade, te adoramos, em Espírito, liberdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É meu prazer o teu louvor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o Amém. Vamos passar para o pastor e ele nos dará boas-vindas e um pouco da mensagem também. Desde que você esteja assistindo, não importa o horário, mas nós estamos contando, né? Hoje já são o 11º domingo que nós estamos fazendo live para que possa alcançar o povo de Deus e demais pessoas, amigas que a gente tem. Então, é importante a gente passar para os nossos irmãos, amigos, parentes, essa live para que todos possam ser também alimentado pela palavra de Deus nesse período que todos nós necessitamos de uma palavra de conforto. E hoje à noite, nessa oportunidade, nós vamos trabalhar o tema, um convite a adorar o Senhor. Então, espero que você possa vir adorar o Senhor. Esse convite é para você, para todos nós. Então, queria lembrar que nós também vamos, logo mais, fazer o sorteio de mais um livro, A Depressão e Graça, um livro muito bom. E certamente no próximo domingo a gente vai ter outros livros e, né, espalhe essa boa notícia desse sorteio, convide outros para participar e também ter a oportunidade de assim ser sorteado, ok? Então que Deus nos abençoe, vamos continuar firme nesse propósito de adorar o Senhor e entregar nossas vidas para esse fim. Amém? Que Deus abençoe. Então vamos louvar mais uma vez com o hino Precioso é Jesus. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a boca do meu coração, humilde, põe manso, aguardou a junção do triste pecador, tocou meu perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer,
Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, em paz com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor e o pastor Maurício irá ministrar para nós. Muito bem, estamos iniciando agora de fato a parte da mensagem, a segunda parte do culto, e nós queremos
nos identificar, para quem ainda não nos conhece, nós somos da Igreja Batista Regular, aqui em Maceió, e nós queremos agradecer a sua participação. E hoje à noite, como eu disse, nós vamos trabalhar com um tema, um convite a adorar ao Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 95. É de lá do Salmo 95 que nós vamos tirar a nossa meditação de hoje. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Verso 7, porque ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e que Ele possa também nos ajudar a que aplique também a mesma em nossos corações e em nossas vidas. Ó Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ter a sua palavra em nossas mãos, de poder estudá-la, tirar dela lições práticas para nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de ser com cada lar, ser com cada pessoa que nesse momento, seja dia ou seja noite, esteja, ó Deus, assistindo para aprender do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, socorre-nos, faz com que nós possamos ser cuidado por Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amigos, todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, este salmo não tem o registro de quem é o autor, mas alguns estudiosos são inclinados a dizer, a assumir que ele é um salmo de Davi. No original, ele é verdadeiramente um cântico hebraico dirigido a uma exortação, né, como também a uma advertência aos judeus, mas, claro, também apelando também para os gentios, o povo não judeu. E é um salmo de convite à adoração, mesmo que em momentos difíceis, momentos de incertezas, momentos de medo, por que não dizer, para muitos, momentos de dor. Mas, independente das circunstâncias, esse é um salmo que nos convida a adorar o Senhor. Nos convida a nos entregar e confiar a Ele, a nossa vida. Interessante que a divisão desse salmo, ela se dá, eu vou falar apenas das duas primeiras, né? Ela tem aí esses dois subtemas. Não se dá essa divisão apenas em um convite, né, para adoração, né? Mas também ele vai um pouco além. Ele traz também como subtema uma advertência da necessidade de se ouvir a voz de Deus. Então, assim, ele forma, primeiro, um convite com razões claras por que devemos nos achegar para adorar, devemos ter isso em mente, como também nos faz um chamado para quebrantar o nosso coração, para receber e guardar dentro de nós a voz do Senhor. E é por isso que temos, além de um convite para adorar, temos também essa advertência para quebrantar o nosso coração. Ouvir a voz de Deus
nós poderíamos também dizer que esse seria um tema importante nesse salmo. Então, está claro que esta noite, essa oportunidade, vamos falar sobre esse assunto, né? Será que nós estamos prontos diante desse convite para adorar o Senhor? Nada, irmãos, é mais importante para nós do que ter um Senhor para adorar. Ter um Deus para depender dele, para pedir socorro, para viver por Ele. Mas para isso precisamos antes quebrantar o nosso coração. Essa é uma verdade importante aqui que nós precisamos entender. E aqui no texto temos a primeira lição pela qual nós devemos cantar e adorar o Senhor. E o nosso desejo, a minha oração, é que você se fortaleça. Você vem firme no Senhor, em meio a tantas lutas. Você se fortaleça. Se você não está tão firme, que Deus renove sua alegria e você possa observar os motivos que você tem para adorar através desse salmo. Então, a primeira verdade é porque ele é a sustentação da nossa salvação. Por que eu preciso adorar o Senhor? Porque ele é a sustentação da nossa salvação, da minha salvação. O versículo 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. O salmista nos apresenta aqui um formato nesse convite, dentro desse convite. Cantar com júbilo é não fazer isso de forma mecânica, sem prazer e sem saber por que está fazendo, por que está cantando, por que está adorando. Esse convite faz parte de um momento solene para os remidos, o ajuntamento do povo para a adoração ao Senhor, onde eles se apresentam à rocha da salvação. E é bom frisar, rocha com R maiúsculo, porque se refere ao Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, é importante a gente estar nesse espírito de congregação. Foi até interessante que a equipe, né, sempre se desdobrando, a equipe que nos ajuda nessa live, sempre pensando lá na frente, colocou então um vídeo onde nós estamos juntos, lembrando a importância dessa adoração em coletividade, congregacional. Isso é o motivo que o salmista está aqui nos exortando. Então, não é apenas cantar com a voz ou uma expressão facial, mas cantar com o coração contrito e confiante da certeza de quem estamos dirigindo o nosso louvor, a quem nós estamos dirigindo a nossa adoração. Me parece, irmãos, que por não estarmos presencialmente juntos para adorar, seja nessa igreja, seja nas outras igrejas, dos outros irmãos, a gente percebe que muitos vão esfriando, muitos vão perdendo o prazer de fazer. Sabe por quê? É porque às vezes perde o sentido de quem está se adorando, a quem eu vou adorar, para quem eu vou me juntar, mesmo através desse formato que não é certamente o melhor, mas é o que Deus nos deu e a gente tem que usar porque nós adoramos ao Senhor. Então, me parece que muitos têm perdido esse amor, esse desejo. Não contam as horas para dizer, vai chegar aquele momento em que nós vamos estar juntos, através dessas redes, para a gente, de forma espiritual, se conectar, já que nós não estamos de forma presencial. Isso tem sido algo vívido na vida de muitos. Não permita que isso aconteça com você. Peça ajuda de Deus. Então, temos nesse versículo um método favorito de louvor ao Senhor. É cantemos, ou seja, Deus nos fez para a adoração da sua glória. Então aqui tem um método, cantemos. Nós também temos um estado de espírito adequado para o canto, é gratidão, é alegria. E também tem um assunto pelo qual a gente canta, pelo qual a gente fica alegre, a gente tem gratidão, um assunto. Nós temos uma motivação apropriada para suscitar alegria.
E esse assunto é a rocha, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Então, esse é o assunto importante que o salmista, logo nesse versículo, ele apresenta. Então, a rocha da nossa salvação aqui significa dar a ideia de uma imagem, né, e expressa que o salmista usa para apontar para Jesus. Ele é a rocha de abrigo, ele é o apoio, ele é a habitação nossa, socorro bem presente na angústia. E líderes de Israel e o povo de Israel rejeitaram essa rocha. Salmo 118, 22, eu quero ler aqui, mas você pode anotar, que eu quero andar um pouco mais. Salmo 118, 22 diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, se referindo a Jesus. Também, além dos salmos, né, os profetas anunciaram sobre o Messias, que ele seria a pedra preciosa de esquina e bem firme, bem fundada. Isaías 28:16 diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eis que eu assentarei, colocarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, de esquina. Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Perdão. A ideia de pedra angular é aquela viga, aquela madeira que fica na esquina, onde as cercas de um lado e as cercas de outro elas se firmam, puxando todo o seu peso para aquela rocha, para aquela pedra da esquina. Essa é a ideia quando se fala sobre isso. E o próprio Jesus, falando lá em Mateus 7, ele: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que é importante, é estar sobre a rocha. Mas eu queria ler em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, importantíssima essa leitura em 1 Coríntios capítulo 10, que vai dar certamente uma ênfase maior nessa posição de quem é a nossa rocha. 10, do 1 ao 4, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O apóstolo Paulo se referindo aos ancestrais, ao povo judeu, lá no deserto. Verso 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E o verso 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Irmãos, a única rocha que você pode estar se sustentando, se firmando, construindo sua vida, sua casa, sua família, é a rocha. É Jesus Cristo. Outras coisas, é tudo subterfúgio, é tudo passageiro, é tudo insustentável. Não podemos ficar perdendo tempo ou investindo em outras coisas que não seja a rocha. Então, devemos pensar nisso. Esta é a razão pela qual nós podemos confiar, ter certeza em quem nós temos crido, em quem temos posto a nossa segurança da salvação. O nosso socorro vem do Senhor, a rocha firme para nos sustentar. Então, esse Jesus é digno de toda a nossa adoração. Como você está chegando hoje, nesse momento, para adorar o Senhor? Nele você pode confiar. Então, às vezes nós estamos adorando como se ele estivesse morto, né? Ou pior, como se ele nunca tivesse existido. Como estamos recebendo esse convite, meus irmãos, né, para adorar? Como é que nós estamos vivendo dia a dia essa adoração? A adoração da igreja nos últimos dias me parece que não está atendendo esse chamado como ele aqui está sendo reproduzido.
porque grande parte da igreja, parece-me, que a igreja evangélica ela tem esse louvor apenas nos lábios, apenas nas vozes. Mateus 15:8 diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Parece que nós estamos vendo isso também nos nossos dias, na igreja pós-moderna. Então, poucos são os louvores vindo da alma, com assim disposição de se humilhar, de se entregar e de viver isso de forma prática. Vemos louvores bonitos, mas saindo de testemunhos vazios. Louvores que só tem capa, né? Mas testemunhos vazios, manchados pelo pecado. O meu louvor, o seu louvor, deve, irmãos, ser parte integrante da nossa vida, da sua vida e da minha vida. O seu louvor, meu louvor, deve ser verdadeiramente algo que flui de uma vida transformada, de uma vida diferente. Isso na nossa casa, começa na nossa casa. E às vezes a gente está abrindo a boca para louvar, para dizer que gosta de louvores, de ouvir louvores. Mas parece-me que a prática é diferente. A gente observa maridos frios com esposa que não tem o menor cuidado com maridos, sabe? Não há realmente o louvor do Senhor através do relacionamento. Do mesmo modo, filhos com pais, pais com filhos. Então, louvar o Senhor, glorificar o Senhor, adorar o Senhor é vida prática, começando em casa e seguindo por outros lugares também. Que nós pensemos exatamente como está o nosso louvor e que nesse chamado de hoje nós possamos pedir a ajuda de Deus para mudar, redirecionar aquilo que precisa ser mudado. Então, que todos nós, filhos de Deus, temos em mente o que é louvar, o que é adorar, assim como esse salmo nos ensina. Então, segunda lição, porque nós devemos cantar e adorar o Senhor, porque Ele é o Deus supremo e Criador. Versículo 3, 4 e 5, acompanhem comigo. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. O versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então vimos que o adoramos porque ele é a sustentação da nossa salvação. E agora, nesse versículo, nós vemos que ele faz, que nós cantamos a ele porque o seu nome é grande. Porque ele é o que é, o grande eu sou. Versículo 3 diz, o grande eu sou. Praticamente essa é a imagem quando diz, porque o Senhor é Deus grande. É o Deus do infinito, que não teve começo e não tem fim. Eu sou. Na qualidade de Deus supremo e Senhor do universo, toda a soberania lhe pertence. E por isso que nós cantamos esse Deus, por isso que nós adoramos esse Deus, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o Criador da nossa vida. Então, esses versículos, né, mostra isso, né, que Deus tem o domínio sobre tudo, sobre o céu, sobre a terra. Ele fez separar as águas para que houvesse terra seca, está lá no Gênesis. Então ele é o único e digno de toda a honra e toda a glória acima de qualquer outra divindade. Não tem nenhum outro Deus capaz de chegar perto do Senhor. Todos os deuses do passado têm lá os seus túmulos, ou tem lá os seus lugares de culto, celebrações, mas ele talvez não tenha nem restos mortais, mas o nosso Deus, ele está vivo.
porque Ele é o Deus eterno, que não morre. É o Deus que nos aceita, nos concebe com grande bondade e graça. Nesse momento, nós precisamos adorar esse Deus que nos recebe com graça, com seu amor terno, seu amor perfeito, nos otorgando seu perdão. Então, são essas razões pelas quais devemos adorar e cantar ao Senhor. A terceira coisa que nós podemos nos apropriar aqui é no versículo 6 e 7, porque Ele nos criou e é o nosso Deus e o nosso pastor. Versículo 6 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pastos e ovelhas da sua mão. Quanta coisa Deus é para nós ao mesmo tempo. Nós vimos algumas aqui anteriormente, e aqui continua dizendo que Deus é para nós. Por isso, e assim como no versículo 2 diz, vamos à presença dEle, com salmos, com ações de graças. Aqui o versículo 6 tem no convite essa expressão, né, a se repetindo, né, para que nós nos prostremos e nos ajoelhemos diante do Criador. Por que não se humilhar diante desse Deus, o nosso Deus? Por que não seguir a esse pastor? Por que não permanecer dentro do aprisco desse pastor? Esse versículo 7 é grande, né? É o grande e enfático motivo do convite para a nossa adoração. É uma exortação para nos submeter ao Senhor com um coração obediente, um coração subserviente. O salmista nos assegura aqui que Ele é o nosso Deus, que nós somos povo do seu pasto. Essa expressão, povo de seu pasto, deve nos trazer uma reflexão. Será que, de fato, eu sou povo do seu pasto? Será? É preciso, no seu coração, olhando à luz das Escrituras, nós todos, observar isso. Eu estou onde o Senhor me coloca, onde Ele me leva. Então, para você mesmo tirar a sua dúvida, você responde essas perguntas. Eu estou onde o Senhor me coloca, onde Ele me leva, onde Ele quer que eu esteja? Se sim, eu sou povo do seu pasto. Tá? Ou se eu ando pelos meus próprios caminhos? Eu ando com as amizades que eu quero, fazendo o que eu quero, falando e vivendo como eu quero. Então, é bom prestar atenção. Para os crentes, onde você está andando, com quem você está convivendo, quem é suas amizades mais preferidas. Isso é importante. Outra coisa, eu só me alimento do que o Senhor me dá? Olha outra pergunta. Ou eu me alimento de qualquer coisa que me dão, que me entregam? Tudo que me dá para me ler, para me ver, vídeo para me assistir, tudo faz parte. Se você faz isso, cuidado, talvez você não seja povo do pasto do Senhor. É diferente. Quem vive dentro do pasto do Senhor não come qualquer coisa, não bebe qualquer água. Então é importante a gente olhar. Então, eu me alimento de coisas que causam doenças, causam câncer espiritual, às vezes causam depressão, porque tudo que me alimenta não vem do Senhor. E tudo que não vem do Senhor não presta. Isso é um ponto importante. Porque tantos de nós passa da ansiedade para a depressão. Por quê? Em alguns casos, entenda, não são todos, mas em alguns casos, é porque a gente está comendo e bebendo aquilo que não é de Deus, que não está no pasto de Deus. A gente não se alimenta da palavra, a gente não se alimenta de gratidão, a gente não se alimenta de adoração, a gente não se alimenta de comunhão, a gente não vive orando para que a oração também nos alimente. Então a gente chega a esse momento de sucumbir, e aí, em muitos casos, vem a depressão.
Ainda pensando na expressão povo do seu pasto, eu me sinto seguro enquanto vivo no seu aprisco, eu estou me sentindo firme, seguro, protegido. Irmãos, eu sei que todos passamos, vivemos um momento de ansiedade, mas devemos cuidar dessa ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade extrapola, e quando a gente permite isso chegar, a gente não está se sentindo seguro com o povo de Deus dentro do seu aprisco. A gente não está se sentindo seguro. E aí a gente vive ansioso, angustiado, à beira da depressão, porque não nos sentimos seguros e alimentados no local apropriado que o Senhor nos colocou. Por isso que a gente tem que ter convicção se nós somos, como diz aqui, povo do seu pasto. Nós precisamos refletir o que somos diante de Deus. Por isso que o convite aqui é para a adoração dos seus santos, dos seus adoradores, daqueles que entendem que essa adoração não é só com a voz, como eu disse agora há pouco, mas também, irmãos, somos ovelhas da sua mão. Essa é uma expressão que temos aqui no texto. Nós vemos no versículo 7, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Que bênção saber que nós estamos na mão do Senhor. João 10, a partir do versículo 26, vai tratar isso muito bem. Que as ovelhas ouvem a sua voz e as seguem. Isso é algo maravilhoso saber que nós somos ovelhas da sua mão. Então essa expressão ovelha da sua mão refere-se a que nós somos criados por Ele, mas não se refere à primeira criação, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele criou o homem e depois criou a mulher e aí por diante, não. Refere-se à recriação em Cristo. Nós fomos criados, veio o pecado e agora com o pecado eu precisei ser recriado e essa recriação é em Cristo Jesus. Efésios 2:10 vai falar sobre isso, porque somos feitura sua, ou seja, porque somos criatura sua, criados em Cristo, e agora recriados em Cristo para viver as boas obras. Então está lá em Efésios 2:10. E 2 Coríntios 5:17, é bem conhecido, né? Eis que se alguém está em Cristo, olha só, se alguém foi recriado em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa palavra, não é, de ovelha da sua mão, refere-se exatamente a isso. Nós somos agora ovelhas que fomos recriadas, estamos nas mãos do Senhor. E nada nos tira da mão do Senhor. Jesus diz isso, meu Pai que me as entregou é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos do meu Pai. Amém? Essa é uma posição que nós devemos ter, que nós devemos saber porque nós estamos, irmãos, reunidos adorando o Senhor. A gente vai se reunir com um ou com outro, com a família, ou sozinho vou assistir, só por assistir, para que se alguém perguntar, você assistiu? Eu assisti. Eu assisti. E você não ficar por fora. Não, a gente está participando desse culto, adorando ao Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo colocou para Timóteo, porque eu sei em quem tenho crido. E aí, Timóteo, olha, fica firme. E por último, a quarta lição, porque nós devemos ouvir a voz do Senhor. Ao ouvir a sua voz, nós precisamos quebrantar o nosso coração. O versículo 7, a parte final e a parte inicial do 8, fala sobre isso. Olhe comigo. Final do versículo 7 diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Não endureçais o coração. Aqui há o chamado de Deus, como eu disse na segunda parte, como segundo subtema, para que todos se rendam aos pés desse que é a pedra angular. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador. É nesse sentido que todos precisamos nos curvar a ouvir a sua voz. Desse que é o único que pode nos dar repouso para essa vida e para a vida eterna. Desse que é o sumo pastor. O convite para nos prostrar, para nos humilhar e nos ajoelhar é feito
hoje, agora, quando ouvirmos a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Qual é o interesse que você tem em ouvir a voz do Senhor? O que você faz quando você ouve a voz do Senhor? O que nós fazemos? O que eu faço quando a voz do Senhor chega até mim? Como nós vimos, há uma semana atrás, sobre Elias. Elias queria ouvir a voz do Senhor no trovão, de coisas espetaculares, talvez em cura mirabolantes, mas a gente, às vezes, o maior milagre é a gente saber que alguém ouviu a voz do Senhor. Essa pessoa se converteu, aceitou a rocha salvadora em sua vida. Esse é um dos maiores milagres, porque essa pessoa ouviu não só com os ouvidos, mas ouviu com o coração. Então, como é que a gente age quando a voz do Senhor chega a nós? Às vezes é interessante que quando nós fazemos uma ligação através do nosso celular e a ligação não fica boa, fica cortando ou fica chiando, a gente fica impaciente, a gente não fica entendendo e a gente sai de um lugar, procura outra posição para a gente ouvir, para a gente se inteirar daquela comunicação e a gente então corresponder àquele que está falando do outro lado conosco. A gente fica inquieto, algo importante, e naquele momento mais importante, nós não estamos conseguindo entender a comunicação. Será que a gente fica assim? Quando Deus fala no nosso coração e a gente não está compreendendo bem, diz, Senhor, eu quero compreender a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, eu vou pedir ajuda para que alguém me encaminhe, para que eu entenda melhor a Sua voz e que eu corresponda, para que eu tenha uma ação de contrapartida e não fique recuando, que eu fique fugindo. Não. Ao ouvir a sua voz, eu quero caminhar seguindo a sua voz, porque o Senhor é meu pastor, o Senhor é a pedra da minha salvação. É isso que é importante você pensar. Então, observem, será que com Deus a gente, ao não entender, a gente fica inquieto e busca e se esforça para saber sobre a comunicação que Ele quer para nós? Será que com Deus é assim também? Há um esforço para ouvir a voz de Deus? Que seja assim também na sua vida, na minha vida. Não vamos ficar, acho que Deus falou, não foi comigo, essa mensagem não fala comigo, essa mensagem é para fulano, essa mensagem bem que a minha vizinha, a minha irmã, o meu irmão podia estar assistindo. Não. Não podemos pensar isso. Devemos fazer isso, ouvir a voz de Deus, enquanto há tempo. Enquanto nós podemos ter esse privilégio de o Espírito de Deus estar falando ao seu coração. Pois chegará o dia em que todos, indistintamente, vão sim ouvir a voz de Deus e desta feita, para de joelhos confessar que Ele é o Senhor. E para você, meu irmão, que já se rendeu aos pés do Senhor, que já o aceitou como Salvador da sua vida, claro que não vai precisar disso. Claro que você vai estar de joelho, talvez antes até dele pedir, dele mandar, porque é seu prazer estar aos pés do Senhor. Mas se você está afastado, você está andando uma vida em outros apriscos, andando com outras ovelhas, bebendo de outras águas, talvez você precise se ajoelhar diante do Senhor. E talvez, e certamente você vai confessar para a glória de Deus que Ele é Senhor. E essa verdade serve para todos que não creem em Cristo como Senhor de sua vida, como seu pastor, como aquele que lhe guia, que lhe orienta, como aquele que lhe dá prazer se submeter. Você que não creu em Cristo, precisa confessar Jesus como Senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses 2 que chegará o dia que toda língua confessará que Jesus é Senhor.
Então, de joelhos, além de joelho, vai confessar que Jesus é Senhor. Então é triste notar que a igreja dos nossos dias, ela em grande parte não tem sido fiel, não tem adorado, vivido de joelhos, né? Não os joelhos físicos, mas o joelho do coração, de uma atitude que agrada a Deus. A igreja não tem cantado com a alma, apenas com a voz. Eu temo, irmãos, que a nossa geração, eu temo que nossa geração como igreja, ela esteja falhando. Mas daqui a uns anos eu possa dizer, a igreja falhou. A igreja, do final do século passado para o início desse século XXI, ela falhou. Eu temo isso. Porque a gente está vendo, irmãos, crentes que pensam que a igreja é supermercado, né? Que escolhe o que quer, do jeito que quer e paga quando quer. Tem gente que está vendo a igreja dessa forma. Crentes que pensam que a Bíblia é um livro vazio em branco, que escreve os planos, os desejos, impõe o que quer e depois chama Deus para assinar. Pensam que a Bíblia é um papel cabe tudo, cada um vê de uma maneira. Não é assim. Não pode cada um ver de uma maneira. A Bíblia centra a sua mensagem na pessoa de Cristo, onde o pecador vai para o inferno. O pecador não arrependido. E o pecador arrependido, confesso, ajoelhado, humilhado, se esforçando diariamente para servir ao Senhor, esse vai para o céu. Mas as mensagens, as lives, os vídeos, os áudios, eles não reportam muito sobre essa verdade central da Bíblia, que Jesus Cristo está sendo citado desde o Gênesis capítulo 2, versículo 15, 3, 15. É Jesus do começo ao fim da Bíblia. Mas as pessoas costumaram dizer que eu tenho Deus no meu coração e pronto, isso basta. Não, isso é um engano, é um erro, é um ensino satânico. Que eu tenho Deus no meu coração, isso é mentira. Só podemos dizer que temos Deus no coração quando você se curva aos pés de Jesus e diz, Senhor, eu te confesso como o Senhor da minha vida. Só desse modo a gente pode ter salvação e vida eterna. Do outro modo, tudo é mentira. É o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade. Infelizmente está levando pessoas ao inferno. É triste, irmãos. E aí fica a igreja só cantando com a boca, se apresentando em alto e bons instrumentos, a fumaça e nuvem colorida. Um evangelho muito parecido com o mundo, que não, muitas vezes prega a salvação em Cristo. A igreja dessa geração está assim, irmãos. Muita música, muita emoção, muito choro, muito show, mas pouco conteúdo doutrinário e pouca vida prática de renúncia. Muito pouco esvaziamento e perdão. É isso que a gente percebe. Se você que está afastado da fé, pensa nisso. Veja como está a sua vida. Se você está frio na prática da vida cristã, que agrada a Deus, ouça a voz do Espírito. É o apelo do Senhor. Esse texto ele se repete lá em Hebreus capítulo 3. Ouvir a voz do Espírito vai lhe fazer bem. Vai ser como a voz de Deus a Elias. Aquela palavra bem diferente, né, que a gente citou na mensagem anterior. O sussurro de Deus, né, no ouvido de Elias. Mas endurecer o coração é uma das piores escolhas, né, que se pode fazer. Pois a pessoa se convence da verdade, sabe que o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas não deseja se entregar e seguir a voz do Criador, do Salvador, a voz do sumo pastor. Fica resistindo. Essa atitude entristece a Deus, porque nesse caso ele não pode ajudar, ele não vai entrar no seu coração à força. O Senhor respeita a nossa decisão, a nossa escolha, certamente Ele respeita. Mas lembre, um coração duro causa indignação de Deus contra o seu povo. Eu quero olhar aqui com você lá em Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, mostrar essas verdades de que
o coração duro traz indignação para o Senhor. Capítulo 3, versículo 10, acompanha aí na sua Bíblia. Por isso, no relato anterior, ele diz, por isso, é só a gente ler o relato anterior, está relatando, então, a dureza do coração do povo de Israel. Então, ele diz, por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo já no Novo Testamento, se referindo ao povo do Velho Testamento. Um coração endurecido traz ingratidão e revolta contra Deus. Um coração endurecido, ingrato, contamina os irmãos. Vejam Hebreus ainda, versículo 12, aí no capítulo 3. Vede, irmãos, que nunca agem com qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Então veja que quando a gente está com o coração assim, a gente contamina. Não é? É o que o versículo diz. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, que se aparta, né, do Deus vivo. Aí o versículo 13, antes exortai-vos um dos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O engano do pecado é que faz endurecer o nosso coração. É o que aconteceu com Israel, os judeus, lá no deserto. E é o que acontece com a igreja. Então, irmãos, o versículo diz, cuidado, irmão, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo. Está aí no versículo 12. Que se afaste, que se aparte do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se, né? Exortem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não é amanhã, hoje. A gente precisa estar junto, adorando, aceitando esse convite de adoração ao Senhor. E a conclusão, irmãos, o convite do salmista para jubilar, para saudar a rocha da salvação, é uma clara alusão à igreja. A igreja precisa vir, a igreja precisa estar pronta para adorar, a igreja precisa estar ansiosa para adorar, pois a igreja de Cristo é edificada sobre ele, porque ele é a rocha salvadora. Você já recebeu esse convite alguma vez? Se você não recebeu ainda, se você ainda não é a igreja de Cristo, né, você precisa se apresentar ante a sua face, né, estar na presença dele como sendo ele a sua rocha, a sua salvação. Você já fez essa decisão? Quando a pessoa reconhece que Cristo é o Senhor, a rocha salvadora, a rocha da salvação, se faz presente quando essa pessoa confessa. Quando a pessoa confessa ao Senhor, essa pessoa agora faz parte e constitui um perfeito louvor para Ele. O perfeito louvor é uma vida entregue ao Senhor, uma vida que se humilha, que confia a sua vida ao Senhor. Essa vida agora torna-se um cântico novo, então você está se apresentando a Ele ante a face do Senhor de forma diferente. Um cântico novo, uma vida nova. É isso que isso também representa o convite lá do Salmo 95, versículo 1. Então não tenha um coração endurecido. Todos nós que já somos a igreja do Senhor, o Senhor fala conosco. O Senhor fala com aqueles que ainda também não são a igreja do Senhor. E o Salmo 51, verso 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O salmista Davi está aqui apelando para Deus, e certamente Deus recebendo esse apelo, esse pedido, aceitando essa confissão do salmista Davi, que ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Você talvez faça tanto sacrifício, talvez pague promessa,
de diversas formas. Talvez você fez uma aliança para dar dinheiro a alguma entidade, fazendo boas obras. Qualquer sacrifício, o salmista Davi está dizendo, os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado. Não é um outro sacrifício, senão esse. É claro que nós precisamos, depois deste, fazer outros sacrifícios, mas não são os outros que vêm primeiro. É importante você saber disso. Você tem um coração quebrantado diante de Deus para crer em Cristo, para submeter a Ele, para professar o nome dEle onde você está. Dizer, eu creio no Senhor como sendo Ele o meu Salvador pessoal. Eu creio em Cristo e por isso eu sigo as orientações dEle. Sou submisso aos ensinos dEle. É isso que é ser coração quebrantado. E o salmista Davi vai dizer, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não despreze, Senhor. E é claro, o Senhor não despreza. O coração endurecido é tão inútil quanto um pedaço de pão seco, um pedaço de pão duro, que não serve. Aquele que está mofado. Essa é a ideia de um coração que não é quebrantado. Não serve para uma alimentação saudável. Isso acontece, irmãos, com muitos. Coração endurecido, um coração não quebrantado, aquele coração está como aquele pão duro, seco e mofado. Isso não acontece esse coração duro não acontece só de uma hora para outra, né? De uma vez. É resultado de uma série de escolhas que contrariam a vontade de Deus. É o somatório de uma série de decisões que vão tomando quando estamos no aprisco, distante de Deus, não o aprisco do Senhor. Comendo, se alimentando e tomando água em outros lugares. Então, irmãos, infelizmente, se você resistir a Deus pelo tempo que quiser, Deus pode lançá-lo de lado como esse pão endurecido. Inútil e inútil. Mas quando o coração de alguém se quebranta, se derrama ante a face do Senhor, Ele tem essa pessoa sob o seu olhar. O Senhor tem essa pessoa sob os seus braços. Ele se agrada e não despreza a atitude dos que se humilham perante Ele. Irmãos, devemos nos voltar à verdadeira adoração. Devemos voltar ao verdadeiro testemunho. Lembrar essa noite, nessa oportunidade, que o Senhor, Ele está pronto a receber o nosso louvor. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Você já se perguntou para que você foi criado? Então o Senhor, o Espírito do Senhor está dizendo hoje a nós fomos criados com esse propósito, para o louvor da sua glória. E não apenas com a voz, não apenas com a nossa boca, não apenas com as nossas vestes externas bonitas, mas com a vida santa que agrada a Ele. Como você está vivendo a sua vida, sabendo que você foi chamado, foi criado para o louvor da sua glória? Fica essa pergunta para você. Fica essa pergunta para mim, para que a gente possa mudar se preciso for, redirecionar se preciso for. E, verdadeiramente, se preciso for, confessar o Senhor para a nossa salvação eterna. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que Deus produza no seu coração uma atitude pronta da verdadeira adoração como verdadeiros adoradores. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é apenas em voz e em boca, mas no espírito. E no espírito aí são atitudes prontas, dia após dia. Que Deus abençoe, que Deus aplique a sua palavra em seus corações. Eu vou orar e depois nós vamos fazer aquele tempo bem agradável que eu sei que também nós estamos esperando, que é o sorteio do livro. Tá bom? Vamos orar, nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. A mensagem do Senhor que nos exorta, nos chama, nos orienta, que nós
saiamos ao teu encontro para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, na beleza da sua criação, mas também, ó Deus, que nós possamos ouvir a sua voz, como se quase que segundo o tema, o subtema desse salmo, nós possamos dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Como nós cantamos, ao ouvir sua voz, o Senhor se revela cada vez mais para nós. Ó Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Diminui, ó Deus, a nossa ansiedade. Tira de nós aquilo que não te agrada. E nos ajude para que nós não sejamos tentados a sair do teu aprisco. Para que nós não sejamos em nenhum momento encorajados a comer fora daquilo que o Senhor tem nos dado, que é a tua palavra. Abençoe, Deus, todas as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, que o Senhor possa visitar-lhes, cada um, com a tua palavra e com a sua voz, ó Deus, aos seus corações. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Então vamos ter esse tempo agora para fazer o sorteio do livro Depressão e Graça, e você agora está aí na sua ansiedade. Então vamos ver quem vai ser o ganhador. Palavras são como vento, conceitos se vão. Tento te descrever, quero te imaginar. Só com olhos da fé posso ver o que as palavras não sabem dizer. Ao provar de sua graça sem par. E sem palavras, maravilhado e em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Que tipo de amor é o seu, que trocou todo o céu pela cruz? E pensar que a festa no céu, se o perdido enxerga sua luz, saber que se alegra de nós, o Deus de todo este universo, é uma história de amor sem igual. E sem palavras, maravilhado e em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Sem palavras. Oh, quão grande é o amor e a graça que Deus tem nos dado, que nos transformou em filhos e filhas de Deus. De Deus. Adoramos diante do amor ao Senhor. Estamos diante da graça. Nos salvaste. Ao contemplar tua cruz. Tua cruz. Não há valor sem palavras. Olho
na graça.